Olá gente, aqui é novamente o Vadinho Kovalev trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vim falar a respeito da quarta lição de Mises, no livro As 6 Lições de Ludwig von Mises. Bom, para quem não assistiu as primeiras 3 lições, vão lá no canal e você terá a playlist de todas as 6 lições. Essa é a quarta, portanto eu recomendo que vocês tenham olhado as primeiras 3, mas se não olharam, não tem problema, podem continuar muito bem nesse vídeo que vocês vão entender provavelmente tudo. Então, por favor, já se inscrevam no canal, compartilhe, curtam e também comentem assim que vocês assistirem o vídeo aquilo que vocês acharam. Eu sempre respondo aos comentários. Então, bom, nós vamos agora começar a falar a respeito do intervencionismo. Não, desculpa. O intervencionismo foi na passada, o do inflacionismo. Nós vamos começar a falar agora do inflacionismo. Bom, Mises começa a quarta lição do livro, Inflacionismo, citando o exemplo do preço da batata e do caviar, conforme a relação de quantidades de ambas as frutas, as quais, caso estivessem em abundância, ou seja, caso tivesse uma grande quantidade delas, o preço seria muito menor, e o mesmo aconteceria com o dinheiro. Quanto mais dinheiro, menos ele vale. E Mises diz o seguinte, olha só, quanto mais nós temos de alguma coisa, menos ela vale. Ou seja, como ela está em abundância, ela tem o quê? Uma maior oferta. E isso faz com que ela seja desvalorizada. E com isso há necessidade do quê? De menos dinheiro para comprar ela. E aí ele fala o seguinte, o mesmo aconteceria com o dinheiro. Se tem muito dinheiro, ele está em abundância, logo ele vale menos. E isso seria o quê? O inflacionismo. O Mises cita o exemplo de metais de ouro e prata que foram encontrados na América no século XVI. Isso mesmo, lá na América do século XVI, aquela historinha que vocês ouvem todo dia no Fundamental, o qual foi encontrado em grande abundância. Acabou por elevar os preços de tudo, pois havia uma quantidade muito alta deles, pois o preço da unidade monetária diminuiu. Tá? E isso se chama inflação. Porém, infelizmente, nos Estados Unidos, ainda naquela época também, né, nós ainda temos esse pensamento até hoje, numa nação muito bem construída, de que eles preferem ver a inflação no aumento dos preços, em vez do aumento da quantidade de dinheiro circulante. Porém, a inflação nunca foi levada a sério, visto que nada era mais fácil do que imprimir alguns pedaços de papel com a impressora. Chega lá, bota lá, imprime aquele negócio e pronto. Que dará o mesmo custo tanto na produção de $1 quanto de 1.000, porque é fácil, não custa nada imprimir dinheiro, mas lá na economia vai ter grandes consequências. No século XVIII, quando as primeiras cédulas de papel foram emitidas na França, alguns banqueiros e homens de negócios começaram a acreditar que eles tinham algum conhecimento secreto para gerar dinheiro do nada. Olha o pensamento dos caras, de como a coisa começou, né? Porque nem os próprios empresários, nem os próprios reis sabiam direito, né? Com isso, a França nomeou o quê? Um plebeu protestante, ou seja, um plebeu que não correspondia à igreja, à religião pertencente daquela época, né, sob a ordem do rei, como o novo ministro das Finanças, mesmo que a gente chama hoje em dia de ministro da Fazenda, o qual falhou na missão tão esperada de salvar a França da crise. E o motivo foi simples, ele estava prestando auxílio financeiro para os colonos na América, que estavam fazendo toda aquela colonização e pegando ouro e prata, pela Guerra da Independência, né, contra a Inglaterra, sem elevar os impostos. Ou seja, o cara chegou lá, começou a dar dinheiro, só que, mano, o cara dava mais do que arrecadava. Logo, é óbvio que a crise iria continuar, né? Pegaram um pobre plebeu protestante, tudo contra a ordem social, porque o rei chegou lá e acreditou que aquilo ali iria dar certo, né? Só na cabeça de um cara que acha que realmente é Deus, colocou aquele cara e ferrou ainda mais, porque o cara não tinha a mínima consciência do que é imposto, do que é tributação e do que é o financiamento, né? E não há nenhuma solução que o governo pode de alguma forma tomar para resolver problemas econômicos.
como no caso da construção de um hospital que o Mises cita, pois o que ele faz é pegar, por meio do imposto, o dinheiro de outros para construir alguma outra coisa, ou seja, o saldo final é zero. Você só pega de um lugar, constrói outra coisa, o saldo é zero, não muda nada, tá? Sem contar com o fato de que o cidadão que está sendo tributado, que está pagando esse imposto, poderia gastar seu dinheiro com outra coisa. Usou o seu exemplo do hospital pelo fato de que ele é um dos exemplos clássicos daquilo que simplesmente todas as pessoas gostariam que fosse bem feita. Com isso, o Estado aumenta também os salários dos funcionários que competem de forma mais eficiente, de forma maior com aqueles que não são públicos, aumentando o poder de consumo, e nesse sentido o governo faz a impressão de mais dinheiro para compensar aqueles que estão recebendo menos, os não públicos. Isso na inflação em cadeia, que irá se alastrar consecutivamente. Além disso, uma vez que há mais poder de consumo e mais dinheiro, o problema se verifica no fato de que a quantidade de bens presentes após isso é inalterada, o que acaba sendo inútil. Tá? Ao momento que é imprimido mais dinheiro no mercado, há também a questão temporal e relativa, ou seja, os primeiros a receber o dinheiro, os amiguinhos do governo, isso mesmo que são os primeiros a receber o dinheiro, são aqueles que terão uma vantagem, enquanto os outros, que são os últimos a receber o dinheiro, se darão mal. Ele cita o exemplo da inflação em uma guerra, isso mesmo, chamado socialismo de guerra, onde há sempre uma coisa chamada inflação. As primeiras a receber o dinheiro são as fábricas de munição, né, que ficarão mais ricos, e os funcionários terão também maiores quantidades de salários maiores, né? E o poder do consumidor eles aumentará, que irá privilegiar o dono de um pequeno restaurante ao lado da fábrica. Isso mesmo, aquele carinha lá que está tendo um restaurantezinho pequeno lá na fábrica, do lado, vendendo os negócios dele, ele também irá se prestigiar. Por quê? Pois como o poder de consumo aumentou, os funcionários poderão comprar mais comida no restaurante, e o dono ficará também, por causa disso, feliz. Ou seja, os primeiros a receber são sempre os mais beneficiados, fora aqueles que também estarão vendendo aí para a fábrica, né? Como, por exemplo, outras formas, de repente, fábricas de aço que estarão vendendo para as fábricas de munição, elas também se beneficiarão, já que os primeiros a receber são as fábricas, os amiguinhos do governo, aqueles que estão prestando serviço direto ao governo. E o governo é o único culpado pela inflação, não há nada mais que possa gerar inflação. E ainda ele cita o seguinte: em nações ricas, muitas vezes, os legisladores das nações ricas podem ter discutido várias formas de aumentar a tributação. Vocês chegam lá, juntam ali uma galera e pensam, cara, quer saber, nós vamos ter que, de alguma forma, aumentar a tributação, porque nós temos que pagar pelo serviço de saúde, serviço de educação, serviço de segurança, e nós precisamos de mais dinheiro para isso. Porém, de onde que a gente vai arrumar mais dinheiro? E os caras ficam discutindo vários impostos. Não, a gente aumenta imposto aqui, a gente cria imposto disso, imposto sobre aquilo. E aí, no final, não chegam a conclusão nenhuma, e a decisão mais fácil é o quê? É simplesmente chegar lá e... impressora. E na impressora, a inflação, eles acham que resolvem todos os problemas. Mal eles sabem que aquilo ali gera vários outros problemas e que eles não estão nem aí, porque o político não vai ser prejudicado. Quem vai ser prejudicado é mais o pobre mesmo, que somos nós, tá? E uma das maiores inflações da história ocorreu no Reich alemão, após a Primeira Guerra Mundial, na qual a Alemanha recorreu ao Banco Central. E nem perguntaram para ele de onde é que vinha esse dinheiro que eles emprestavam. Porém, descobriram mais tarde que esse dinheiro, na verdade, era o quê? Era o papelzinho com tinta da impressora. Ou seja, era o dinheiro inflacionário. O Banco Central só chegou lá e imprimiu aquele dinheiro para dar para os alemãos nazistas. Isso mesmo, eles chegaram lá e só imprimiram o dinheiro. O dinheiro era basicamente falso. E depois eles tiveram que se ferrar muito por causa disso. E aí isso acabou ferrando mais ainda a Alemanha. E por isso mesmo ela teve uma crise maior ainda, porque recebeu uma moeda inflacionária, uma moeda que foi o que? Diretamente imprimida logo antes de ser enviada. E mais cedo, mais tarde, a inflação gerará os problemas
de forma inevitável. Um exemplo que Mises deu é o seguinte: na Alemanha, em 1923, olha só, ele falou o seguinte: em 1º de agosto de 1914, preste atenção, $1 custava 4 marcos e 20 centavos, tá? Na verdade, 4 marcos e 20 pennies, que seriam os centavos, né? 4,20 $1, 4,20 marcos, tá? 9 anos e 3 meses depois, em novembro de 1923, a mesma moeda estava cotada em 4,2 trilhões de marcos. Isso mesmo. Aquilo que antes você tinha que, de repente, comprar 4,3, virou 4,2 trilhões. É exatamente isso que a gente fala. Em outras palavras, esse marco já não valia nada. Quem iria pegar 4,2 trilhões para comprar, de repente, um sanduíche, uma balinha ali? Ninguém iria mais fazer isso. O pessoal teria que arrumar uma outra forma de comprar as coisas, né? Já não tinha valor nenhum esse dinheiro na Alemanha. E a inflação sempre dura enquanto o povo se convence que o governo dará um jeito de diminuir ela. Ou seja, não, olha só, tá, eu sei que está tendo uma inflação, mas eu acho que o governo vai resolver isso aí, quem sabe daqui a 2 anos. E a inflação vai continuar. Agora, quando é que a inflação para? É quando o povo chega lá e fala: fudeu, o governo não vai mais resolver isso. E aí, nesse sentido, é que a inflação realmente não vai durar mais. Porém, assim que eles se derem conta de que o governo não fará isso, começa a comprar tudo a qualquer preço, o que estoura o sistema monetário. Vamos lá. Na Alemanha de 1923, que o Mises cita, né, as pessoas tomaram-se conta da inflação e, com isso, começaram a ser devedores e não oferecer mais créditos. Com isso, a inflação continuou por alimentar-se de si mesma. Porque, logicamente, ele não vai emprestar o dinheiro, pois ele sabe que amanhã esse dinheiro está valendo a metade daquilo que valia naquele dia. Então, ele vai, de qualquer forma, acabar se ferrando. Então, é muito melhor pegar débito, que quando a gente pega débito, no caso, a gente está se beneficiando, né? E não vai pagar nunca mais aquilo. No outono de 1923, os trabalhadores de fábrica receberam o que? A sua diária um dia antes de receber. Por quê? Porque, no caso, a inflação era muito grande. Então, para pagar os funcionários de uma forma melhor, mais efetiva, eles pagavam um dia antes, tá? Que dava para a esposa o dinheiro. Assim que o trabalhador ganhava o dinheiro, ele dava para a esposa, a qual ia diretamente a alguma loja comprar qualquer coisa que ela pudesse, pois sabia-se que a moeda perdia seu valor de compra da noite para o dia 50%. Ou seja, se você está com R$100 hoje, tem que ter em mente que amanhã você vai estar com 50, na verdade, e depois 25, e depois 12,5. Então, ou você gasta qualquer coisa agora, que é melhor do que você gastar depois, onde o seu dinheiro iria valer metade daquilo, de o quê? De noite para o dia, né? E aí ele começa a se esbravejar muito com o chamado Lord Keynes, aquele fundador daquela teoria keynesiana, né? O teórico inflacionista, que acha que o jeito de resolver os problemas é por meio da inflação, né? Porém, até hoje em dia, parece que, apesar mesmo da gente ter todo esse conhecimento da inflação, parece ser uma utopia voltar ao padrão ouro. O padrão ouro, ele não é inflacionário, por isso não está à disposição das vontades do governo. E isso é um dos principais benefícios do padrão ouro. Ou seja, naquela em que o dinheiro é medido conforme o ouro e não conforme a moeda impressa, tá? E aí teve um famoso caso do exemplo do presidente Cleveland, que em uma certa ocasião, onde houve um desastre natural, em uma certa cidadezinha lá dos Estados Unidos, as pessoas precisaram muito do apoio estatal. E aí eles pediram $10 mil, que antigamente valiam mais.
E aí o que o presidente Cleveland disse? Não vou dar. Por quê? Porque é dever do cidadão manter o governo, mas não é dever do governo manter os cidadãos. Vou repetir. É dever do cidadão manter o governo, mas não é dever do governo manter o cidadão. E ele está falando a verdade. Aceitem isso. Isso é verdade, tá? O governo não tem que manter o cidadão. O cidadão que é obrigado por meio de tiro, porrada e bomba, caso não pagar o imposto, a sustentar o governo, tá? Então ele falou a pura verdade. Apesar de Mises dizer que ele tenta explicar ela de forma simples, né, a inflação de forma simples, a inflação é muito mais complexa na verdade, com diversos outros exemplos citáveis. Nos Estados Unidos, país com mais alto padrão de vida da época, muito se fala no combate à inflação. Porém, o que acontece? Apenas se fala: ai meu Deus, a inflação está subindo. Ai, o problema da inflação é 6%. Mas nada se faz. O político fica lá só conversando, nós temos que resolver. E não resolve, não age. Então fica só na fala, mas agir, nada. Tá? Falar é bom, mas agir, não. Além do governo, há um segundo poder, segundo Mises, que é o sindicato, que pode determinar os salários e várias outras coisas que foi impossível de derrotar, segundo a história. Os decretos do sindicato equivalem de forma próxima aos decretos governamentais. Esse é o tamanho e poder dos sindicatos. E aí o que acontece? Existe um famoso caso muito legal da inflação do sindicato e daquela historinha do salário mínimo que eu ainda vou falar melhor. Os sindicatos, ao fixarem salários mínimos, causam prejuízos para as indústrias, que caso não aguentarem mantê-las, demitirão os trabalhadores. Ou seja, salário mínimo causa desemprego. Com isso, o governo acabou por desvalorizar a moeda para equiparar o salário ao salário real do mercado. Porém, os sindicatos realizaram a chamada indexação, que consistia em aumentar o salário sempre que a moeda desvalorizar, conforme a quantidade. Ou seja, sempre que a moeda inflaciona, eles já aumentam exatamente o salário mínimo conforme aquela meta inflacionária. Keynes, de forma inacreditável, propôs a inflação como a solução do desemprego, ou seja, que vai totalmente contra aquilo que o Mises acreditava. E o salário mínimo faz com que os pobres que procurem por emprego não sejam empregados, pois o salário mínimo muitas vezes é superior do que aquilo que essa pessoa realmente valeria para o trabalho, o que gera o desemprego, principalmente nos mais pobres. Ou seja, por exemplo, $100 por semana ou nada. O salário mínimo chega lá: olha, cara, você vai lá mudar, você é pobre, vai lá trabalhar por $100 por semana, legal? Aí chega lá pro empresário e fala: olha, empresário, eu quero trabalhar por $100. Não, só daria trabalho para você por 90. Aí o sindicato chega lá e fala: olha, é 100 ou nada. Logo, como o trabalho do cara não vale 100, ele acaba não tendo o trabalho, acaba ficando desempregado, pois o próprio sindicato proíbe o cara de trabalhar. Ou seja, ou você recebe o salário mínimo ou você fica desempregado. Basicamente esse é o salário mínimo que os esquerdistas gostam de proteger. Tá? E o mais importante a lembrar é que a inflação não é uma espécie, um ato de Deus, né? Que a inflação não é uma catástrofe da natureza ou uma doença que se alastra como a peste. A inflação é uma política premeditada, adotada por pessoas que a ela recorrem por considerá-la um mal menor que o desemprego. E, finalmente, Mises termina a lição dizendo que, de qualquer forma, estaremos mortos no futuro, pois é a condição natural do homem. Porém, enquanto estamos no nosso instante de vida, que usufruiremos da melhor forma esse momento. Mas para isso é necessário acabar com os males que impedem o nosso bem-estar. E um dos principais dele
é o inflacionismo. E é dessa forma que o Mises termina essa lição. O inflacionismo. Terminou muito bem, não é? Bem legal, cara. Porra, ele deu uma filosofada muito boa. Por isso, se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam e comentem aquilo que vocês acharam. E calma aí, não desliga o vídeo, pois se você não assistiu as últimas 3 lições, gostou desse vídeo, assista as últimas 3 lições e ainda saiba que eu ainda vou fazer as próximas 2 lições do Mises para terminar de vez com essa série. Então aguarde pelos próximos 2 vídeos. Mas calma, ainda vou fazer outros e outros vídeos, pois meu canal já está cheio de vídeos, mas eu irei continuar fazendo os novos vídeos de economia. E provavelmente eu irei falar alguma coisa a respeito da educação depois dessa série. Então, se você gostou, se inscreve no canal, curta, compartilha, comenta aquilo que você achou e tchau, tchau!